Opa, opa, olha, a gente volta. E aí, pensou lá? Ficou alguma dúvida? Hoje a gente está trabalhando o segmento da proporcionalidade. Que parte, professor? O estudo das escalas. Na realidade, da escala no singular, que corresponde à razão entre duas medidas. Em cima, desenho, embaixo, real. O único cuidado ao se trabalhar com escala, sempre, todas as medidas devem estar em centímetros. E se não tiver, a gente faz a transformação. Como, professor? Escala: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E não há forma melhor de aprender a trabalhar com escala do que exercitando, do que realizando atividades. Quais são as questões que podem ser cobradas de escala? Primeiro tipo de questão é aquela que ele simplesmente pede para você de forma direta a escala. Nesse caso, dentro do contexto, dentro da tua situação, problema, ele vai te dar a medida do desenho, ele vai te dar a medida do real. Teu único trabalho é deixar todo mundo em centímetro, achar a razão, simplificar, igual como se fosse uma fração. A fração simplificada, a razão simplificada, estou falando a mesma coisa, vai corresponder à tua escala. Esse é o primeiro tipo de situação-problema. Professor, qual que é o segundo tipo de situação-problema? O segundo tipo é quando ele já te dá a escala. E tu vai montar uma pequena proporção para fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Ele vai te dar a escala. Essa escala você vai botar igual ao desenho sobre o real. Nesse caso, ou ele vai te dar o desenho para você achar o real. No lugar do real você coloca o x. Ou ele vai te dar o real para você achar o desenho. Nesse caso, você coloca o x em cima, faz produto dos meios pelos extremos, resolvendo a proporção, você vai estar respondendo a tua questão de escala. Novamente, também para a proporção, você vai deixar todo mundo em centímetros, professor. Então, vamos para mais questões. Olha essa outra aqui. Também já me foi fornecida a escala, professor. Também já me foi fornecida. Deixa eu ler aqui com vocês. Ele diz o seguinte: a figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para a utilização por companhias de transporte aéreo. Estou vendo ali. 36 metros de comprimento por 28,5 metros de largura. Você lembra aquela primeira atividade que eu mostrei o avião Stratolaunch, que eu botei agora há pouco para vocês? Qual que era a envergadura que deu lá? 108 metros. Olha essa daqui, 28,5 metros. E esse aqui a gente já acha grande, não é? Você imagina aquele lá que deu 108 metros de envergadura. O avião era um monstro, professor. Então, ele diz para mim que o engenheiro precisa fazer o desenho desse avião aqui, que você está visualizando, que tem as dimensões reais dele. Tem as dimensões reais dele e eu vou ter que transformar elas para centímetros. Eu vou ter que transformar elas para... Não. E aí, professor, o que é que ele quer? Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha. E aí, professor, como é que eu vou fazer? Gente, ele já me deu a escala aqui, ó. Ele já me deu a escala, professor, aqui, ó. Ele está dizendo para mim que esse desenho vai obedecer o que essa escala está me informando. E o que é que essa escala está me informando? Ela está dizendo que para cada 1 centímetro do meu desenho, corresponde a exatamente 150 centímetros no verdadeiro. Então, vamos lá. Aqui eu tenho as dimensões reais desse avião. 28,5 metros é a distância real, é a largura real desse avião. E eu tenho aqui 36 metros, que é o comprimento real, verdadeiro, que é metro, né, gente? Então, professor, quais vão ser as medidas do comprimento e da largura
desse avião. Professor, vamos lá. Vamos fazer aqui o cálculo do comprimento. Eu tenho esses 36 metros, não é? Eu tenho que transformar esses 36 metros, professor, primeiro para centímetro. Por quê? Eu aprendi que escala, qual era a escala lá que ele colocou para mim? Era 1 para 150. Toda vez que você for fazer conta com escala, se anota a escala que ele já lhe forneceu, é igual, professor. Aqui em cima fica o desenho e embaixo fica o real. Toda vez vai ser desse jeito. Te deu a escala, pode montar desse jeito. Então, você vai botar o X ou no desenho ou no real. No nosso caso aqui, professor, ele quer que eu ache a medida do desenho. E ele já me deu a medida real aqui, que é 36 metros. Eu vou transformar, professor, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O 36 está em metro, o senhor quer transformar para centímetro. Olha quantos pulinhos são. 2, professor, para a direita. Então, 36 metros vai ser 1, 2. É a mesma coisa que 3.600 centímetros. Então, agora eu vou fazer minha conta. Vai ficar 1 para 150 é igual à medida do desenho que ele quer descobrir. Eu vou botar o 3.600 embaixo, porque é a medida real. Vou fazer produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse. Vai ficar 150x é igual a 3.600. X é igual a 3.600 dividido por 150. Posso cortar esse zero com esse zero. Ficou 360 dividido por 15. Quanto que vai dar 360 dividido por 15? Você pega aí o tempinho da calculadora, pega aí a folhinha do caderno. Professor, deu exatamente 24 centímetros, professor. Ou seja, se eu for desenhar este avião, o comprimento deste avião vai ter exatamente 24 centímetros. E a largura desse avião, se eu for desenhar, professor, vai ter quantos centímetros? A largura do avião. Professor, está aqui, ó. Eu vou ter que transformar isso aqui para centímetro, professor. Isso aqui vai dar 2.850 centímetros. Isso é a medida real. Então, vou lá, professor. A escala não é 1 para 150? É, professor. Que é igual o desenho que eu quero descobrir sobre a largura real, que é 2.850. Que antes eu tive o cuidado de transformar para centímetro. Vou lá fazer a minha multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 150x é igual a 2.850. X é 2.850 dividido por 150. Corta os zeros, vai ficar 285 dividido por 15. Professor, deu 19 centímetros. Tá, professor. Qual das alternativas? Era de marcar, não era? Deixa eu voltar aqui. Professor, ele quer saber, para um engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, ainda tem esse detalhe, ó, deixando 1 centímetro em relação às bordas da folha. Quais são as dimensões mínimas em centímetro da folha? Não é nem do desenho. Eu sei que o avião, quando eu desenhar, professor, o avião na folha, deixa eu ver se eu ainda tenho mais um aqui. Tem não. Tá aqui a minha folha de papel, ó, só para você entender. Na folha de papel, ele disse que vai deixar margens, professor. O avião vai ser desenhado aqui, ó, aqui dentro, ó. Desenho o avião aqui, professor.
o comprimento da maquete deu exatamente 24 centímetros. Só que ele quer o comprimento da folha, gente. Aí, no caso, tem que ter 1 centímetro de largura aqui na margem, 1 centímetro de largura aqui. Então, a tua folha, professor, ela tem que ter exatamente 26 centímetros, que é 24. É como se você botasse um dedo de cada lado da folha. Vai dar exatamente, professor, 26 centímetros. A largura não deu 19? Aí, do mesmo jeito, tem 1 centímetro aqui e 1 centímetro embaixo. Então, a largura da tua folha é 19, 20, professor, 21 centímetros. A folha onde onde esse engenheiro vai desenhar esse avião, tem que ter, deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor o desenho, tem que ter 26 centímetros de comprimento por 21 centímetros de largura. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Desenhar mais em cima um pouquinho. Tá aqui a folha. Ela vai ter 26 centímetros, 20 por 21. Deixa eu ver se eu explico para vocês. O teu avião, ele não vai ficar desenhado na folha toda, não. Acho que o outro tava era melhor, o outro avião. Eita, homem que não sabe desenhar um avião. Tá aí, professor. Tem as margenzinhas. Tá aí, acho que eu desenhei mais ou menos. Aqui, ó. Essa distânciazinha aqui, ó. Deixa eu pintar aqui, é como se fossem as bordas. Tem que ter 1 centímetro, tanto nas bordas superiores, como nas bordas laterais. 1 centímetro. O avião mesmo, que nós acabamos de desenhar dentro da folha aqui, ele tem, professor, 19 centímetros de largura, com as bordas de 1 centímetro de cada lado, 19, 20 e 21, e tem largura de 24 centímetros. Com 1 centímetro de cada lado de borda, vai dar esse 26 centímetros que você encontrou comigo. Vocês entenderam? A folha, ela vai ter exatamente 26 centímetros por 21 centímetros. Aqui eu acrescentei mais 2 centímetros da borda, uma borda de cada lado. Aqui do mesmo jeito, mais 2 centímetros, para totalizar aqueles dois valores que vocês encontraram. Deu certinho? Pronto, professor. E as demais questões? Cara, segue o mesmo raciocínio. Segue sempre o mesmo raciocínio. Ele diz aí para mim, olha só, em um mapa cartográfico, cuja escala é de 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala 1 para 20 mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual a... E, professor, vamos ver aqui o seguinte. Aqueles 5 centímetros que o senhor tem lá, é naquela primeira escala. Nessa escala, a distância entre as cidades A e B é de 5 centímetros, a distância no mapa. Qual que é a distância real, professor? Porque o senhor disse para mim que quando eu tenho escala, escala, professor, 1 para 30 mil. Se eu disse que em cima é o desenho, embaixo é sempre o... Pronto, então está montado. Aqueles 5 centímetros eu vou botar em cima ou embaixo? Professor, você vai botar em cima. Porque os 5 centímetros lá, professor, é a medida do seu desenho. E o X eu coloco embaixo. Vai ficar 1 para 30 mil
é igual ao 5 sobre x. Produto dos meios pelos extremos, esse vezes esse vezes esse. X vezes 1 vai dar x, que é igual a 30.000 vezes 5. Dá exatamente 150.000 centímetros. Esses 150.000 centímetros que vocês estão observando é a distância real entre as cidades A e B. Aí ele pergunta logo em seguida, olha, o engenheiro lá, ele vai construir, professor, não é nem o engenheiro, acho que é, deixa eu ver aqui, um mapa cartográfico, não, só falou que a pessoa vai construir mesmo. Diz que vai construir, professor, um novo mapa, obedecendo aquela escala agora que é de 1 para 20.000. E ele quer saber, nesse novo mapa, quanto que vale a distância, professor, entre essas duas cidades A e B. Eu sei que a distância real entre essas duas cidades é essa que nós acabamos de encontrar, que é de 150.000 centímetros. Essa é a distância real, professor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a nova escala, que é de 1 para 20.000, é igual, ele quer saber a medida do desenho nessa escala, o desenho fica em cima, eu vou botar o x em cima, e a medida real entre as cidades eu já encontrei, professor, que é de 150.000 centímetros. Façamos produto dos meios pelos extremos, vai ficar 20.000 vezes x, 150.000 vezes 1 dá 150.000. X vai ser os 150.000. Você já poderia até ter cortado os zeros antes, simplificado a proporção. Por 20, corta esses 3 zeros com esses 3 zeros, esse zero com esse zero. Professor, x dividido, x é o igual ao 15 dividido por 2 ali, vai dar exatamente 7,5 centímetros. Então, quando a escala, volta lá, quando a escala era de 1 para 30.000, a medida no mapa era de 5 centímetros. A medida no mapa era de 5 centímetros. Quando o engenheiro lá, o cartógrafo, tentou fazer, professor, esse novo mapa, ele desenhou o novo mapa na escala de 1 para 20.000. O que mudou, professor? Nesse novo mapa, que agora está na escala de 1 para 20.000, a distância entre essas duas cidades A e B passou para 7,5 centímetros. O que foi que nós fizemos antes? Nós primeiro encontramos qual que era a distância real entre essas duas cidades. Usamos aquela primeira escala de 1 para 30.000, coloquei o x, professor, no lugar do real e aqueles 5 centímetros no lugar do desenho. Fiz cruz-credo e encontrei 150.000 centímetros para a distância real entre as duas cidades. Peguei esses 150.000 centímetros e coloquei na segunda escala, professor. 1 para 20.000 é igual, coloquei o x agora na medida do desenho, professor, que é o desenho, e os 150.000 era a medida real. Apliquei a propriedade fundamental das proporções, cheguei que neste novo mapa, a distância entre as duas cidades A e B vale exatamente 7,5 centímetros. E vamos para mais questões. Essa aqui vocês conseguem fazer. Consegue, Jaciara? Pessoal de Brasileira, consegue fazer? O que é que vocês acham aí? Ó? Um motorista, essa aqui é aquela base, que ele pede diretamente para você a escala. Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Chegando lá, ele percebe que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 quilômetros. Distância verdadeira, real, 25 quilômetros. Ao consultar um mapa, com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades, nesse mapa, era de 5 centímetros. Ele quer saber qual é a escala. Professor, aqui eu tenho esse 25 quilômetros, que é o verdadeiro, e no mapazinho, professor, é 5. Então, ele já me deu a medida do desenho, que é no mapa, professor.
é de 5 centímetros. E ele também já me deu a distância real, professor, que é de 25 quilômetros. Eu já aprendi que escala é só pegar a medida do desenho sobre a medida do real. Só tem um pequeno cuidado que nós temos que ter. Tanto a medida do desenho quanto a medida do real, ambas têm que estar em centímetros. E se não tiver, você tem que transformar. Então, vamos lá. A medida do desenho já estava em centímetros? Tá, professor. Já está em centímetros, sim. Está lá, 5 centímetros. A medida real já está em centímetros? Não, professor. Não está em centímetro. Eu tenho que transformar. Como é que eu transformo 25 quilômetros para centímetros? Teacher, você tem que pegar aquele quadro, né, de unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, professor. Aí você quer transformar um valor que está em quilômetro, que é o 25, a vírgula está aqui, tá bom? Para centímetro, o professor está longe, ó. Quantos pulinhos você vai dar com a vírgula? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 pulinhos para a direita. Então, coloca a canetinha onde está a vírgula, vai lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, aquele 25 quilômetros, ele corresponde, professor, a 2.500.000 ó. Agora tá certo, professor. Agora dá da gente fazer a escala. Escala é o desenho sobre o real. A escala vai ser... Qual é a medida do desenho? Professor, a medida do desenho está aqui, ó. 5 centímetros. Sobre a medida do real, 2.500.000 centímetros. Tá aí a nossa escala. Espera aí, professor, tá quase. Toda vez que a gente passa as medidas, todo mundo para centímetro, a gente ainda tem que ver se é possível a simplificação. Eu acho que sim, professor. O 5 e o 2.500.000, ambos são divisíveis por 5. 5 dividido por 5, professor, dá 1. E 25, ou melhor, 2.500.000 dividido por 5, dá exatamente 5 milhões. 5 milhões não, deixa eu ver quanto é que dá aqui. 500.000, professor. Pontinho aqui, ó. Prof, dá para simplificar mais? Não, professor. Então, esta aqui é a escala adotada, professor, nesse mapa. 1 para 500.000? Isso mesmo, para cada 1 centímetro do teu desenho no mapa, corresponde a 500, é isso, opa, para cá, passar, corresponde a 500.000 centímetros. A alternativa correta, a letra E. Você entendeu o que foi que nós fizemos? Essa aqui é uma das questões mais comuns de serem cobradas nas avaliações externas, que é aquela que ele te dá um contexto, é aquela que ele te dá uma situação, problema, e ele pede direto mesmo, determine a escala utilizada, que foi o caso. Ele vai te dar dentro do contexto a distância real e a distância do desenho. Teu único cuidado é, todo mundo tem que estar em centímetros. Então, essa medida aqui, ó, a gente tem que transformar. Tem que transformar em centímetro. Foi o que nós fizemos. Peguei lá o 25 quilômetros, transformei para centímetros, deu 2.500.000. Aí sim, eu pude jogar na fórmula. Escala seria desenho, que é 5, sobre a medida real em centímetro, que é 2.500.000.
milhões e 500 mil. Simplifiquei ambos por 5, dividi o cara de cima por 5, dividi o cara de baixo por 5. Deu exatamente 1 para 500 mil, alternativa correta, letra E de escola. Então, tá vendo aí como é que você faz o primeiro tipo. Segundo tipo, ele já te dá a escala. Então, tu vai botar o X ou no desenho ou no real. Lê comigo. Ele disse para mim aqui que um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1 para 5, professor. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que 1 centímetro do desenho, da foto, corresponde a 5 centímetros do verdadeiro, professor. Ele diz que envia essa foto lá para um artista e, para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com as dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Olha só. E ele quer saber qual que é a altura real, professor, do vaso quebrado. Prof, vamos lá, vamos tentar entender aqui. Ele disse que a foto, deixa eu ver aqui, ó, eles enviaram uma foto do vaso na escala de 1 para 5, quer dizer que 1 centímetro da foto corresponde a 5 centímetros no verdadeiro. Só que o artista disse que solicitou uma cópia impressa com as dimensões triplicadas, professor. Então, na nossa situação, esse 30 centímetros, na foto triplicada, na original ele seria quantos centímetros? Porque aí já está triplicado. Na foto que ele mandou, a primeira foto que foi mandada, teria 10 centímetros, concorda comigo? Na foto original, ela teria 10 centímetros, porque esse valor aqui está triplicado. Este valor aqui, ele está triplicado. Este valor, ele está triplicado. Deu certo? Vocês entenderam? Tá, professor, de boa, tranquilo. Então, se ele está triplicado, nessa primeira foto, que está na escala de 1 para 5, 1 para 5, eu tenho a medida do desenho sobre a medida do real, correto? Professor, se esse valor está triplicado, na primeira foto, a medida do desenho, professor, ela vale 10 centímetros, professor. Então, vai ficar 1 para 5, vai ser 10 sobre x. Se eu fizer produto dos meios pelos extremos, x vai dar igual x vezes 1 dá x, 5 vezes 10 vai dar exatamente 50 centímetros. Então, a altura real desse vaso era uma altura de 50 centímetros. Deu para vocês entenderem? Alternativa correta, letra C, de Canal Educação. Se esse valor aqui, professor, ele está triplicado, o valor original da foto, não é? O valor na primeira foto, ele tem que valer 10 centímetros. Pegou a ideia? Certo? Vamos lá, então. Mais uma questão, professor, de escala. Eu acho que essa aqui vocês conseguem fazer para mim. Eu acho. Ele diz que em um mapa de uma pequena cidade destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros, distância verdadeira. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que sua escala cartográfica é D. Vocês, tenta fazer para mim agora. Meu diretor, coloca 2 minutinhos para eles tentarem fazer essa questão para mim.
Opa, voltamos. E aí, deu certo? Não, estava aqui aguardando vocês colocarem para mim. Eu digo, não, dessa vez eu acho que eles fazem. Treinei muitos e muitos exemplos antes. Esse aí não difere em nada dos outros, a não ser os valores que são diferentes. O processo resolutivo é o mesmo. Ele quer que você ache a escala. Então, ele vai me dar a medida do desenho, ele vai me dar a medida do real. Qual que é o teu cuidado? Colocar tudo para centímetro, professor. Então, nesse exemplo aqui, eu já vou logo ler novamente. Em uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros, professor. Ele já me deu aqui a medida real, professor. No mapa em questão, essa distância de 15 quilômetros corresponde a 10 centímetros, prof. O senhor tem a medida do desenho e o senhor tem já a medida real. A medida do desenho, professor, é 10 centímetros. A medida real é 15 quilômetros. Eu sei que escala é só pegar, botar aqui em cima a medida do desenho e embaixo colocar a medida real, com aquele cuidado que eu falei para vocês. Tanto a medida do desenho quanto a medida real, ambas têm que estar em centímetros. E se não tiver, professor, aí você tem que transformar. Se não tiver em centímetros, você tem que transformar. As duas estão em centímetros? Então, não, professor. A medida do desenho está em centímetro, mas a medida real está em quilômetros. Aí eu tenho que me utilizar daquele quadro lá de unidades, não é? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente quer transformar um valor que está em quilômetro para centímetro. Então, nosso trabalho aqui é deslocar a vírgula daquele 15 para a direita 5 casas decimais. Então, professor, se a gente deslocar aqui a vírgula, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. O seu 15, a vírgula dele está aqui, ó. Então, se você deslocar 1, 2, 3, 4, 5, aquele 15 quilômetros, completar aqui com os zeros, transformado, professor, vai valer exatamente 1.500.000 centímetros, professor. Vai valer 1.500.000 centímetros. Agora dá de trabalhar. Eu sei que escala é a medida do desenho, que na questão ele disse que é 10 centímetros, sobre a medida do real, que é 1.500.000 centímetros. Dá para simplificar? Ô, professor, como dá? Dá para simplificar por 10. 10 dividido por 10 dá 1, professor, por 1.500.000 dividido por 10, só vai cortar um zero lá, professor, vai ficar 1, 2, 3, 4 zeros. Professor, vai ficar 1 para 150.000. A escala tinha alternativa lá, professor. 1 para 150.000, a alternativa correta, letra B de bola. Você viu como é fácil nós acharmos a escala? O meu trabalho é colocar a medida do desenho e a medida do real em centímetros, colocar desenho em cima, real embaixo, simplificar. Tá aí, professor. 1 para 150.000. Aí, professor, mais questão. Será que dá tempo da gente fazer? Já me deu um mapazinho lá do tesouro, professor. Já estou vendo aí, ó. O que ele coloca para mim aqui? Ele diz para mim que o mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, professor, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1, ele já me deu a escala, gente. Então, ou ele vai pedir a distância verdadeira ou a do desenho.
A escala que ele me deu foi de 1 para 58 milhões. O que quer dizer isso? Que para cada 1 centímetrozinho do mapa, corresponde a 58 milhões de centímetros no verdadeiro. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Você está vendo aqui o tesouro e aqui o navio. Ele está dizendo para mim que essa distância entre o tesouro e o navio vale 7,6 centímetros no mapa. Só que ele quer saber qual que é a distância real em quilômetros. Prof, eu vou usar essa escala aí, ó. A escala de 1 para 58 não é a razão entre a medida do desenho e do real? Então, professor, vou montar uma proporção. 1 para 58 é a medida do desenho que ele me deu, que é 7,6 lá no mapa, sobre a medida real, que é o que eu quero descobrir. Então, montei. Está tudo em centímetro, bonitinho. Faça aquela multiplicaçãozinha cruzada. X vezes 1 vai dar X. Aí você tem que ter calma aí, porque a multiplicação é grande. Vai ficar 7,6 vezes os 58 milhões. Pega uma folhinha de rascunho. Professor, deu 440 milhões e 800 mil. De centímetros, professor. Se tudo na escala está em centímetro, o resultado vai sair em centímetro. Só que ele quer a resposta em quilômetro, professor. Como é que eu transformo isso aqui para quilômetro? Eu lembro lá no quadro de unidades que era quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e... Então, de centímetro para quilômetro, eu vou correr com a vírgula para a esquerda. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Então, professor, o seu 440 milhões e 800 mil, a vírgula está aqui. Se eu correr as 5 casas, professor, 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula vai parar aqui. Que número ficou, professor? Vai ficar 4408. Olha, ó. Prof, é longe, viu? De navio, então, isso deve demorar. Professor, a distância entre o navio e a marca do tesouro, a distância real que eles vão ter que percorrer, vai ser uma distância de 4.408 quilômetros. 4.408 quilômetros. Alternativa correta, letra A. Vocês entenderam o que foi que nós fizemos? Toda vez que ele já fornecer a escala, se ele me forneceu a medida do desenho, é porque ele quer que nós encontremos a medida verdadeira, a medida real. Se ele me der a escala e já me fornece a distância real, ele quer que nós encontremos a medida do desenho. Então, na nossa situação aí, ele me deu a escala e ele me deu a medida do desenho, que é a que estava no mapa, e perguntou qual era a distância verdadeira em quilômetros. Aí você tem que entender que quando você está fazendo a tua conta, tudo tem que estar em centímetro. Os resultados que você irá encontrar também vão sair em centímetro. Foi o que nós encontramos, está aqui. Professor, só que ele pediu a resposta em quilômetro, beleza? Depois que você achar a resposta em centímetro, você faz a conversão de unidades, igual como já foi trabalhado no primeiro semestre, medida de comprimento, superfície, volume e capacidade. Nesse caso, conversão de unidades para medida de comprimento. Meus queridos, minhas queridas, todo esse material vai ficar disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Então, caso haja dúvida, você pode assistir ele novamente quantas vezes você achar necessário. E também tem as nossas aulas não presenciais, que é um reforço, uma revisão do que a gente está discutindo em cada uma das aulas. Meus queridos, no mais, agradecer a presença, desejar aquele boa noite, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!